Lembrar que o Gerson sentiu no aquecimento também, há uns 2 jogos atrás. Isso, exatamente. Pô, então esse aquecimento aí, esse treino da manhã tem que ser um pouco mais leve, não? Ou então isso é um processo de adaptação dos jogadores. Eu acho que pode ser. Na Europa, a maioria dos times treinam de manhã quando o jogo é à noite. O Jorge Jesus também fazia isso. Todo mundo faz isso. A gente tem falado aqui há bastante tempo, já há algum tempinho, né? Que o Sampaoli, quando chegou, ele detectou que o elenco, na verdade, ele não tava todo mundo no mesmo nível físico, né? Tinham vários jogadores em níveis diferentes. Então ele está tentando colocar todo mundo no mesmo degrau ali e fazer essa exigência muito forte. Conta pra gente como é que foi esse clássico entre Flamengo e Corinthians. Jogando em casa, o Flamengo já tinha o status de favorito. E com a fase do Corinthians, o rubro-negro entrou em campo ainda mais favorito. A equipe de Sampaoli teve 2 desfalques de última hora. Everton Ribeiro e Arrascaeta, os 2 com problemas físicos. O Fla começou pressionando, teve posse de bola e parecia que seria protagonista. A primeira boa chegada dos donos da casa foi nesse lance, que Pulgar achou Gabigol na entrada da área. O camisa 10 tentou o chute cruzado e foi travado por Bruno Mendes. O time de Vanderlei Luxemburgo se defendia bem e estava em busca de uma bola. Quando Fausto Vera lançou Roger Guedes pela esquerda, o atacante dominou e serviu Bidu. O lateral bateu cruzado, passou perto e ninguém chegou para empurrar para a rede. O time paulista passou a encontrar mais espaço para trocar passes. Nessa jogada, por pouco não abriu o placar. Adson achou Roger Guedes, o camisa 10 mandou pertinho da trave, só que Yuri Alberto não alcançou. No fim da primeira etapa, o Flamengo acordou para o jogo. Thiago Maia arriscou de longe. Gabigol fez Cássio se esticar todo para defender esse chute. Vitor Hugo ainda fez boa jogada, mas a bola desviou em Murilo e saiu para escanteio. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor. Além de se defender, conseguiu pressionar. E contou com a ajuda de Santos, que saiu jogando errado, deu a bola de presente para Paulinho, que acionou Yuri Alberto. O camisa 9 chutou em cima do goleiro rubro-negro. No rebote, Paulinho tentou de bicicleta, a bola ainda sobrou para Roger Guedes, que foi travado. Na sequência, Yuri Alberto desperdiçou mais uma chance, dessa vez de cabeça. O time de Sampaoli sofria com problemas físicos. Léo Pereira reclamou de dores na coxa aos 42 minutos do segundo tempo. Mas como o treinador já havia parado a partida 3 vezes para substituições, ele não pôde sair. O camisa 4 então foi para o sacrifício, virou centroavante e também o herói da partida. Aproveitou o cruzamento de Cebolinha, subiu mais que todo mundo e de cabeça fez o gol da vitória. Essa ventaja no último terço o time não la tuvo, não tuvo possibilidade. Essa vantagem no último terço o time não teve. Não teve possibilidades de quebrar a Cássio. Tivemos a possibilidade que um zagueiro jogando de 9, porque estava com uma dor, termine definindo o jogo. Eu valorizo a insistência, mas me preocupa a efetividade do time. Mas em realidade também me preocupa a efetividade do time. O Flamengo conquistou os 3 pontos no apagar das luzes e tem pela frente uma sequência de mais 3 jogos aqui no Maracanã pelo Brasileirão. Já o Corinthians fazia uma boa partida que dava esperança de dias melhores para Vanderlei Luxemburgo. Mas como o treinador ainda não venceu nenhum jogo sob o comando do time, a pressão aumentou ainda mais. Ô, Fernandão, você já fez algum gol assim? Zagueiro machucado, pede pra sair, o cara fica, tu vai fazer gol? Não, tu nunca fez gol? Eu já fiz gols importantes. 2. Acho que 3. Mas, cara, enfim, é o Flamengo, né? Você jogou no Flamengo, sabe como é que funciona. E quando as coisas não vão bem e o time não mata, o Flamengo não se entrega. E foi assim no jogo de ontem, mesmo não conseguindo ser nem de perto o Flamengo do meio de semana contra o Fluminense. O Flamengo teve a bola, o Corinthians foi muito perigoso nos contra-ataques. Roger Guedes fez um excelente jogo.
mas não conseguiram ser contundentes, a palavra tão repetida pelo Sampaoli. E o Flamengo foi lá e matou o jogo. O que preocupa é a sequência de lesões que o Flamengo vem tendo e o próximo jogo da Libertadores, contra o Nublense, lá no Chile. Você está preocupado com esse jogo? Com esse time ruim da Nublense? Eu não estou preocupado com o Nublense, eu estou preocupado com o que o Flamengo pode oferecer com a quantidade de lesões. O Flamengo tem muitos jogadores machucados. E isso pode trazer alguma consequência, porque a gente viu um Flamengo ontem pouco criativo, porque a gente sabe que a falta de Arrascaeta e Everton Ribeiro causam esse tipo de sintoma num time como o Flamengo, que usa muito bem a parte central do campo quando esses jogadores estão em campo, e quando eles não estão, sente muita falta dessa construção central, porque fica um pouco mais imprevisível. Ontem o Flamengo era um pouco previsível, tentando usar muitos lados do campo, sendo que o centro do campo estava bem congestionado e bem marcado pelo Corinthians. Bigode, primeira vez que ele escuta o gostinho não, que ele sente o gostinho ou escuta o canto burro no Maracanã, Rola de São Paulo. O torcedor tá pé da vida. Até aliviou que o Luiz Roberto é um monstro da narração. E ele falou, o herói improvável. Ele pediu pra sair o São Paulo e falou, vai pro ataque. Luiz Roberto. Aí aliviou, mas burro. É, cara, é difícil. Eu entendo um pouco o lado do torcedor que não concordou, acho que não só com as mexidas, mas também com a escalação. Vidal especificamente. Mas aí depois ele explica, né? Que, por exemplo, o Matheus França, que para mim deveria ter entrado, não pôde entrar por problemas na lombar, dores na lombar, ou seja, mais um problema do Flamengo. E eu acho que esse problema a gente pode observar ele por duas óticas, né? A primeira delas é que existe já um início de uma adaptação, pelo menos é o que parece, desses jogadores à questão física, a todo o trabalho físico que o São Paulo e a comissão dele vem fazendo, porque o Flamengo voltou a treinar nos dias dos jogos, isso também pode ser uma prática que não estivesse tanto assim afiada desses jogadores, isso pode estar acontecendo, acho que pode ser o início de uma melhora física desses jogadores, mas também você tem que ver a carga total que é utilizada, né? Porque não dá para o Flamengo ficar sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, não pode botar o Matheus França, aí perde o Pedro. A Arrascaeta foi no aquecimento, o Everton Ribeiro foi de manhã. E de manhã? Foi de manhã. É bom lembrar que o Gerson sentiu no aquecimento também, há uns 2 jogos atrás. Isso, exatamente. Pô, então esse aquecimento aí, esse treino da manhã tem que ser um pouco mais leve, não? Ou então isso é um processo de adaptação dos jogadores. Eu acho que pode ser. Na Europa, a maioria dos times treinam de manhã quando o jogo é à noite. O Jorge Jesus também fazia isso. Todo mundo faz isso. O treino para quem vai jogar é muito leve. Isso. É um bobinho, uma coisa quase uma caminhada. Então é coincidência do destino? Eu acho que sim, Então tá bom, já que o senhor está dizendo, a gente vai... Mas falando sobre, enfim, Flamengo, essa segunda-feira, pessoal passando aqui com algumas camisas rubro-negras, pessoal tá feliz, tá mais feliz, porque o Flamengo conseguiu, mesmo a duras penas, essa vitória sobre o Corinthians, 1-0 no finalzinho. O gol do lesionado Léo Pereira, a gente pode dizer, fez às vezes de atacante ali, porque o Flamengo não tinha mais como substituir, já tinha feito as 3 paradas, e aí o Léo Pereira, que estava lesionado, sentiu um problema na coxa esquerda, foi mais lá para frente. Engatou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, segue subindo. Não manteve ali o pique da remada, né, Bruno? Que a gente falava tanto sobre isso na última semana. Deixou a desejar na intensidade, mas talvez esteja ligado até a cobrança grande ali e os problemas físicos que o Flamengo esteja enfrentando. O Everton Ribeiro ficou fora por um problema muscular, uma lesão detectada. O Arrascaeta sentiu um incômodo na coxa, então ficou fora já no aquecimento. O Matheus França, por exemplo, teve um problema lombar, também ficou difícil de colocá-lo em campo, segundo o Sampaoli, e aí fica a questão como ele vai poder aproveitar ou não esses jogadores para a partida contra o Nublense nessa quarta-feira no Chile. Duelo importantíssimo pela Libertadores. O Flamengo tem de vencer para não ter nenhum tipo de susto no Grupo A. Essa questão física do Flamengo, que ataca novamente, mas os jogadores... O Everton Ribeiro está fora dessa viagem. O Flamengo se representa mais daqui a pouco no Ninho do Urubu e viaja ainda na noite de hoje para o Chile, para iniciar lá mais a preparação, vai jogar na quarta-feira. O Everton Ribeiro fora dessa viagem, a questão é se Arrascaeta e Léo Pereira jogam. Eles vão ser reavaliados no Ninho do Urubu para saber se eles pelo menos viajam. Nem digo jogar, mas pelo menos viajam
ter alguma condição ali de ajudar o Sampaoli nessa partida no Chile. A gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos ver como é que vai ser isso daí. É aquela questão, intensidade, pique da remada, mas aí os músculos têm que responder também, questão muscular. Pois é, Bruno, a gente tem falado aqui há bastante tempo, já há algum tempinho, né, que o Sampaoli, quando chegou, ele detectou que o elenco, na verdade, ele não estava todo mundo no mesmo nível físico, né? Tinham vários jogadores em níveis diferentes, então ele está tentando colocar todo mundo no mesmo degrau ali e fazer essa exigência muito forte. Até ontem o Thiago Maia, na zona mista, ele falava, pô, vocês não imaginam como é o treinamento com o Sampaoli, o quanto ele exige da gente, até brincou assim, o homem não dá nem folga pra gente. Falou, ele não exige intensidade nos 15, 20 primeiros minutos, depois nos 30 minutos finais, nos 20 minutos finais. Ele exige 90 minutos de intensidade ao tempo inteiro. Então o ritmo é muito diferente do início do ano, o Thiago Maia falou. Então fica muito caracterizado que é um choque mesmo que o Flamengo está passando nesse momento, e isso está tendo consequências físicas mesmo. Os jogadores estão tendo, não são nem lesões tão graves assim. São micro lesões, parece, porque os jogadores estão tendo lesões, ficam fora 1, 2 jogos, se recuperam e voltam, parece que é mais um ajuste mesmo. E ontem até na rede social o Everton Ribeiro colocou que foi a primeira lesão muscular da carreira dele, aos 34 anos. Então, para a gente ter uma noção assim do que de fato está acontecendo. Ontem o Everton Ribeiro passava na zona mista do Maracanã e tudo mais, caminhando normalmente, sem nenhum tipo de dificuldade, mas fica fora, por exemplo, dessa partida de quarta-feira contra o Nublense, como queiram, o Everton Ribeiro. Então, é uma questão aí que o Flamengo está tendo que se adaptar e tendo que gerenciar aí a carga desses jogadores para não estourar demais qualquer atleta. E aí, por exemplo, eu lembro, está atingindo jogadores veteranos como Everton Ribeiro, e o Matheus França ontem, ali até no aquecimento, poderia entrar no lugar da Arrascaeta. O Sampaoli disse que sentiu um problema ali, uma questão de lombar. Então está afetando os jovens e também experientes. Está tentando colocar todo mundo no mesmo nível. Então é isso, nação. Diretoria do Flamengo aí querendo contratar mais 4 reforços para o elenco. Pedido de técnico Sampaoli aí está sendo atendido no que realmente o Flamengo está necessitando e encaixando ali no esquema de jogo que ele prefere, aquele jogo impositivo, marcação alta, linhas altas, que ele perde e pressiona. Então, os jogadores com que ele já trabalhou, que ele sabe que pode contar com esses jogadores nas posições que o time vai render mais com a formação na mão dele ali. Então, o Flamengo aí no mercado atuante, 6 reforços aí, mais 4, né, além dos que já foram contratados, aí o goleiro Rossi e o Luiz Araújo. Então, o Flamengo vai tentando mais 4 reforços para o elenco. Então, deixa nos comentários aí quais as posições que você acha que o Flamengo deve ter mais atenção, que o técnico Sampaoli deve estar mais atento ali nas posições que o Flamengo está encontrando dificuldade para se articular, para ter um jogador ali tanto titular como reserva. Então deixa aí nos comentários aí o que você acha, quais as posições do Flamengo que necessitam pontualmente de contratação. E o Flamengo que viaja com Arrascaeta e Léo Pereira embarcam e estão viajando para jogar contra o Nublense. Então já é uma boa notícia aí, Léo Pereira e Arrascaeta viajaram com a delegação, então isso indica aí que eles podem ser utilizados no jogo contra o Nublense. Um jogo importante onde o Flamengo tem que vencer para se manter ali vivo na Libertadores. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A sua inscrição ajuda demais no meu trabalho, ajuda demais no crescimento do canal. Deixa seu like é muito importante para a divulgação desse vídeo. E até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.